E olha, vamos trazer agora a doutora Luciana Pacheco para falar sobre esse assunto importante, porque nós temos cada vez mais nomenclaturas, né, para os vírus que acabam atacando aí essas viroses, né, principalmente nas nossas crianças, né, doutora Luciana? Primeiro, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui. Eu sei que tem o rotavírus, adenovírus e outros mais, enfim, aí que a senhora vai explicar para a gente como é que eles atacam, e esses agora estão atacando mais as crianças, é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, os adenovírus, eles são vírus que são comuns a acontecer em criança. Principalmente as crianças são, vamos dizer assim, o grupo, né, mais afetado por esses vírus. Eles podem causar, como você falou, desde infecções respiratórias, como a gripe, passando pelas infecções intestinais, por conjuntivite, às vezes até pneumonia, infecções respiratórias mais graves. Mas, de uma maneira geral, eles causam sintomas mais leves. Sintomas leves, né? Sem muita repercussão. Podem acontecer ao longo do ano, sendo que, por exemplo, quando eles causam manifestações respiratórias, é mais comum no inverno, e as infecções intestinais mais comum no começo do verão, quando então o vírus começa a circular. E a transmissão no caso das infecções intestinais, como a gente chama, fecal-oral, então o contato com o vírus, a gente leva a mão à boca, não lava adequadamente os alimentos ou coloca a mão na boca por alguma razão, as crianças fazem isso com muita frequência, né? E as respiratórias através da saliva, da tosse, da fala. Então, são infecções que a gente já conhece há algum tempo e que, às vezes, se confundem com outras, né? Então, nesse momento, a gente tem circulando o coronavírus ainda, o SARS-CoV-2, o adenovírus. Há um mês atrás, mais ou menos, tinha uma infecção aí intestinal que se pensou em ser o rotavírus, né, que causa infecção intestinal com frequência. Eu fui vítima desse, esse aí eu fui vítima desse. Esse que eu passei o aperto de praticamente quase 2 semanas, doutora, foi o adenovírus, né, e também esse, né, da infecção intestinal, que acabou pegando muita gente também, né, na época, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente precisa, de fato, para ter certeza que é o adenovírus, confirmar, né, laboratorialmente, mas como são infecções leves, geralmente isso não acontece. A gente trata porque também não tem um tratamento específico, né, não tem antiviral para usar, o tratamento é só com sintomático, tomar muita água, no caso de quem tem a diarreia, se repor, né, o volume de diarreia que se tem, ou vômito também pode acontecer, então se hidratar bem, às vezes até no caso de crianças pequenininhas e também quando acontece de uma forma mais diferente no adulto, precisa até procurar uma urgência para fazer hidratação venosa, mas de uma maneira geral a gente consegue se recuperar em casa mesmo, hidratando adequadamente e aí tomando as medicações sintomáticas para febre, se tiver, ou para obstrução nasal, uma medicação para esses sintomas. Não tem nenhum tratamento específico que cure o adenovírus. Muito bem, vamos lá. Tem pessoas querendo participar com o nosso bate-papo, que é importante que as mamães e papais ficam loucos nessa época, porque começa a aparecer, não, a virose é isso, é adenovírus, é aquilo, e as mães ficam desesperadas, porque as crianças acabam apresentando esses quadros de febre, intoxicações, enfim, né, até alergias nos olhos, enfim. Vamos lá, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, vamos ver quem pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje. É a Camila Santos, doutora, ela mora na Pitanguinha. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais são as formas de transmissão do adenovírus? Camila, eu já até iniciei falando sobre isso, mas assim, vai depender do local onde o adenovírus está acometendo, né? Então, por exemplo, como eu falei, ele causa doenças intestinais e doenças respiratórias, são as formas mais comuns, conjuntivite também. Então, se for a forma intestinal, a pessoa estiver vomitando, estiver com diarreia, a transmissão é mais, como a gente chama, fecal-oral. Então, a gente contamina a mão com a pessoa que está com a secreção daquela pessoa que está vomitando ou que está com diarreia, por exemplo, a criança leva muito brinquedo na boca, né? Aqueles brinquedinhos que eles colocam, então leva na boca, a outra criança vai na boca também e aí pode se contaminar dessa forma. Quando é respiratória, então através das secreções respiratórias, a pessoa ao tossir, ao espirrar, ao falar próximo de outra, pode ser essa forma de contaminação. Não é raro acontecer isso em creches, por exemplo,
justamente porque as crianças estão mais próximas, uma brincando com a outra, pega o brinquedo que uma já colocou na boca, então pode acontecer essa forma de contaminação assim. E aí é uma recomendação importante: se o seu filho estiver com sintomas gripais, independente do vírus que ele possa estar sendo acometido, não leve o seu filho para a escola, porque é uma fonte de infecção para as outras. Então, começou com sintomas gripais, a criança, deixa ela em casa, 2, 3 dias, não vai causar nenhum dano ao aprendizado da criança e vai evitar que outras se contaminem, né? Então, principalmente crianças que têm alguma doença, que já tomam algum medicamento, por exemplo, corticoide. Então, uma criança que já tem alguma doença de base, que usa essas medicações, é uma criança que tem o seu sistema de defesa já mais debilitado. Então, é importante que não vá para a escola e, se souber que tem alguma criança com resfriado, com espirrando, tossindo, evite também levar o seu filho que tem essas doenças, assim como eu falei, para a escola, porque ele pode se contaminar lá. Quando a criança começa a frequentar a escola, o ambiente, a creche, a chance dele se contaminar é muito grande, porque ele começa a ter contato com aqueles vírus, né, vários, que vocês sabem que a gente que existem e podem se transmitir nesses ambientes. É muito comum acontecer essas infecções respiratórias. As pessoas dizem: meu filho não adoecia quando começou a frequentar a escola, começou a adoecer, exatamente porque ele começa a ter mais contato com outras crianças. E não existe vacina para todas as doenças transmissíveis. Por exemplo, adenovírus não tem vacina. Então, a recomendação é evitar o contágio, lavar bem as mãos sempre e, no caso, por exemplo, de um adulto que precisa trabalhar, bota uma máscara e se não for impossível deixar de trabalhar, procurar usar essas medidas de prevenção. Que até a Covid, né, Wilson, Camila, a gente não tinha esse costume no nosso país. Verdade. Mas é uma recomendação que a gente insiste para que as pessoas utilizem. Muito bem, perfeito. Tivemos que aprender da pior forma possível, né? Mas é a realidade. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje, para a doutora Luciana Pacheco. Quem faz a pergunta é o Luiz Henrique. Ele mora no bairro do Farol. Doutora, ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, o que é o adenovírus pode causar? O adenovírus pode causar doenças respiratórias parecidas com a gripe, pode até complicar essa doença respiratória e causar pneumonia, por exemplo, pode causar infecções intestinais, como a diarreia, vômito, náusea, né? E pode causar conjuntivite, são as mais comuns. Então, hiperemia nos olhos, às vezes fica com o olho fica vermelho, coça, fica com uma secreçãozinha também. Então, nesses casos, o adenovírus pode estar envolvido aí como o agente causador. Agora, doutor, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, muitas pessoas ficam na dúvida. Por exemplo, nós temos o vírus e o adenovírus. A gente ouviu muito essa expressão adenovírus na SARS-CoV-19, que tinha o adenovírus quando foi feita a vacina, né? Por exemplo, no caso de algumas outras vacinas, tinha o chamado adenovírus, que era o vírus do chimpanzé que foi colocado, que era o adenovírus, era um vírus. Queria que a senhora explicasse para as pessoas entenderem qual é a diferença, claro, numa linguagem que as pessoas possam entender, que eu sei que tecnicamente a senhora sabe tudo. Então, vírus é um micro-organismo, vamos dizer assim, e aí existem várias famílias de vírus. Então, existe o vírus da catapora, o vírus do sarampo, o vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, e existe o adenovírus. É um nome dele aí que tem o adeno junto com o vírus, mas também faz parte dessa grande família de vírus que existe no mundo, né, que existe na natureza. Esse adenovírus da vacina foi vamos dizer, ele funcionava como uma forma de transporte que foi do chimpanzé, foi assim o experimento que foi feito com a vacina, tirou esse vírus do chimpanzé, colonizou esse vírus com o SARS-CoV, juntou ele com o vírus da Covid, e aí ele funcionava como um transporte para levar o vírus
o coronavírus para dentro da célula e a célula aí desenvolver os anticorpos. Então, foi mais ou menos isso que, Perfeito. assim, a forma experimental inicial da vacina, e depois, então, outras pessoas foram testadas e aí se viu que a vacina reduzia as formas graves da doença e tal. Uma vacina específica foi feita assim. Então, assim, é uma explicação rápida, a gente pode dizer, faz parte da família dos vírus o adenovírus. Essa família é danada, né? Você bota a gente na cama com todo gosto. Muito bem. Exatamente. Doutora Luciana, Teve até uma doença, uma forma grave de hepatite, né? Não sei se vocês que lembram, mas a gente teve agora também durante a Covid, parece que os vírus se revolucionaram e todos resolveram dizer, eu também estou aqui. E o adenovírus causou algumas formas uma forma de hepatite grave, aguda em crianças. Foi mais comum na Europa, mas a gente também teve casos aqui no Brasil, e um dos adenovírus foi o responsável aí por essa hepatite fulminante, assim, né? Ela tem uma evolução muito grave, algumas crianças precisaram fazer, inclusive, transplante. Muito bem. E que elas parem por lá e que nós tenhamos a vacina sempre para combater essa famíliazinha, tudo que vem com írio, que fique quieto no cantinho dela e que a gente se cuide. Muito bem. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado, boa semana, com muita saúde, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, boa semana para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde, doutora Luciana Pacheco, trazendo informações importantes sobre o adenovírus, para que você fique antenado. Explica para a gente, prestação de serviço pura para você aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá bom?